Boa noite, estamos ao vivo. Enquanto a gente chega, vai descansando, vai sentando, vou colocar aqui louvor para ir acalmando, criando um clima. Esse louvor se chama Violão Usado, Carta Sonora. Eu estava ali jogado com um violão usado. Para muitos não, eu não tinha valor. Eu estava ali esquecido, maltratado pelo tempo. Mas um dia o carpinteiro me encontrou. Soprou em minha vida empoeirada, Tratou as marcas que em mim ficaram. com óleo me Versículo de hoje. Eu tenho duas passagens. A primeira é Provérbios 3, do 21 ao 24, que diz assim: Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos, guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento, porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios quando vier. Porque o Senhor será a sua segurança e Ele não deixará que os seus pés sejam presos. Viu? Que versículo bonito? Fala sobre a sabedoria. Que se nós estivermos sempre aliados à sabedoria, sabedoria é diferente de inteligência, né? Se nós guardarmos a sabedoria, ou o verdadeiro entendimento, discernimento, nós teremos tranquilidade para deitar e dormir. O outro versículo que eu trouxe fica em Juízes 6, versículo 11, diz assim: Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor está com você, homem valente. Aí o versículo 15 é a resposta de Gideão. Gideão respondeu: Ah, meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Nós vamos falar hoje sobre a insegurança. Falamos sobre medo e agora a minha experiência com insegurança. Durante esse período do problema que eu tive, da depressão, viu? Já estou falando do problema que eu tive. Não tem mais. Né? Eu fui descobrindo algumas coisas sobre mim. E uma das coisas que eu entendi bastante sobre mim é que as crenças que eu tinha a respeito de mim influenciavam muito mais a minha vida do que eu poderia imaginar. Isso só veio, esse conhecimento, a partir do entendimento, né, e da aceitação que eu... Oi, Vânia! Minha companheira de live, Vânia. Esse conhecimento, ele não veio assim de uma hora para outra. Passou um tempo, eu precisei caminhar um pouco nesse trilho aí para que eu pudesse entender que muitos dos problemas que eu estava passando vinham de algumas crenças que eu cristalizei na minha mente. Então, eu descobri que uma das coisas era insegurança, aos 46 anos. Que isso era alguma coisa que impedia totalmente o meu desenvolvimento enquanto pessoa e também prejudicava a minha saúde mental. Eu faço muitas coisas. Quem me conhece sabe que eu faço bastante coisa. Às vezes faço muitas coisas ao mesmo tempo e até exagero, né?
Oi, Alba, minha outra companheira de live. Alba e Vânia são minhas companheiras de live, minhas irmãs. Então, eu descobri que essas crenças que estavam cristalizadas na minha cabeça, elas estavam muito ligadas à insegurança. E eu fui assistir alguns vídeos falando sobre a questão da insegurança e da ansiedade. Então, alguns profissionais falam que o quadro de transtorno de ansiedade, ele está muito ligado à insegurança. Quer dizer, uma coisa gera outra e fica nesse ciclo. Tostinho vende mais porque tá sempre fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Qual é a resposta? Então, insegurança, ansiedade, ansiedade e insegurança. E aí a depressão entrou no meio. Sobre essa questão da insegurança e ansiedade, eu percebi que eu ficava nesse ciclo e às vezes era à toa, sabe? Aquela coisa que eu falei, coisa da minha cabeça que eu tornei verdade. Como eu falei, a doutora Rosana Alves, ela diz que o cérebro da gente ele não tem mecanismos para diferenciar algumas coisas do real e do imaginário. Então, sabe aquela história que alguém te contou? Aquela história que você viveu há muito tempo atrás, mas que você não lembra, tipo de história de infância. E aí você tem uma imagem na sua cabeça de como as coisas aconteceram e um dia você vai conversar com seus irmãos, como eu fiz com os meus irmãos, e aí você descobre que eles têm outra visão daquela mesma história. E quando a minha mãe fala, né, sobre isso, ou meu pai, a gente percebe que não é bem do jeito que eu estava, né? Para mim, eu tinha uma ótima memória sobre aquilo, mas algumas coisas foram imaginadas. Por quê? Tem histórias que a gente ouve sobre nós, da nossa infância, que a gente não lembra. Mas conforme nossos pais vão contando, a gente vai criando a imagem na cabeça e parece que aquilo é a nossa lembrança. Esses dias a minha nora estava conversando comigo sobre isso, que tem coisas que ela não sabe se é uma lembrança ou se é uma imagem que ela criou a partir de algo que alguém contou. Porque tem pessoas que conseguem fazer relatos tão bons, né, que te envolvem e você se vê naquela cena, se vê naquela situação. Isso também acontece com as nossas emoções. A gente criar situações na nossa cabeça faz com que a gente tenha isso como realidade. E foi o que aconteceu comigo. Então eu era uma criança mais insegura. E isso foi gerando em mim um medo, né? Um medo de me relacionar, um medo de me expor, né? Esse medo de me expor era um medo muito grande. Só que se você parar para pensar junto comigo, eu não escolhi uma profissão que é coerente com esse medo. Eu sou professora e professor tem uma turma de alunos, no meu caso que ensino do 1º ano ao 5º ano, ou educação infantil, sou professor 2 de ensino fundamental. Quando você é professor, você tem que lidar todo ano com uma turma nova, e eu sou professora da rede pública, então eu tenho no mínimo 25 alunos, dependendo da série. Cada série tem um número de alunos permitidos e um número mínimo também permitidos. Então isso me leva a me expor diante de uma turma, automaticamente me expor a 25 pais, porque são 25 crianças de famílias diferentes, e quando a gente dá reunião de pais, a gente entrega para os pais, a gente recebe dos pais, e a gente precisa ter esse contato. Então a minha profissão, ela não é uma profissão coerente com esse medo que eu tinha. Mas eu acho, pelo que eu vim analisando, que a gente fica eu criei esse mundo de que no meu ambiente de trabalho, que é um conhecimento técnico que eu tenho, eu não precisava me preocupar, mas eu também não me expunha. Eu fazia minhas atividades com meus alunos dentro da sala, o mínimo de contato, a gente fala o pouco que precisa, o mínimo, e eu fui levando a minha vida assim. Mas enfim, eu descobri que eu era muito cruel comigo. E isso era uma coisa que é como se eu estivesse sendo açoitada diariamente. Às vezes são relacionamentos, a gente ouve hoje muito falar em relacionamentos tóxicos. E eu me relacionei assim, com pessoas tóxicas, né, durante esse tempo da minha vida. Muitas pessoas que eu consegui agora, tô conseguindo criar uma dinâmica que não me prejudique emocionalmente. Glória a Deus por isso. Mas uma das coisas era eu estava me intoxicando com os meus pensamentos a meu respeito.
Então eu era muito boa e muito generosa com os outros e pouco generosa comigo. Quem tá aqui? Eu sei que a Alba e a Vânia, elas têm um companheiro, elas têm filhos. A gente não consegue, eu não consigo falar com meu filho chamando meu filho de burro, de incompetente, de feio, dizer que ele tá gordo, né, ridículo. Não tenho coragem nem de falar isso com meu filho, nem com meu marido, até porque eu não sinto isso com relação a eles. Mas eu tinha coragem de pensar isso de mim. Olha que coisa. Eu estava pensando coisas a meu respeito que não eram verdade, mas eu tornei isso verdade dentro da minha cabeça. Então, eu comecei a acreditar que eu era uma pessoa feia, incapaz, que eu não dava conta, e essa coisa me levou ao medo de me expor e de me relacionar com as outras pessoas. Então eu não tinha coragem de assumir algumas coisas na minha vida porque eu tinha insegurança e achava que eu seria um fracasso. Então a insegurança, ela vem muito ligada ao medo de errar. Medo de falhar, medo de não dar conta das responsabilidades. E isso me fazia não dar conta, né? Medo de não ser aceito. Às vezes a gente não expressa a nossa opinião porque a gente tem medo de não ser aceito pelo grupo que a gente vive, no trabalho, em casa, na família, no ciclo de amigos, né? Na igreja. Às vezes a gente acha, puxa, meu pensamento é tão contrário a todo mundo. Ou às vezes nem é, mas a gente tem medo de falar e falar errado e alguém rir, alguém repreender ou alguém corrigir. Eu sempre tive muito medo de ser corrigida, ser chamada a atenção. Então eu procurava me destacar, isso me levou ao perfeccionismo. E a insegurança, mais uma vez, como eu falei, do Tostinhas, né? Porque por mais que você tente, você não consegue ser perfeito. A gente tem um lado que a gente é mais inclinado, que a gente é melhor, e tem um outro que a gente precisa estar mais atento. Isso é normal, né? De repente, existem cantores maravilhosos que não sabem atuar, e existem atores maravilhosos que não sabem cantar. Então, se ele precisa fazer um espetáculo que envolva o canto, ele vai ter que se dedicar bastante, ele vai ter que se policiar e vai ter que dar bastante atenção. E na nossa vida não é diferente. Tem gente que gosta muito de organizar a casa, outros preferem limpar, outros preferem passar roupa, lavar roupa, né? Então, não dá pra... Tem gente que é bom em tudo, glória a Deus, mas eu não sou. Eu não sou e eu descobri e eu gosto agora de me ver e saber que eu não sou perfeita, mas dentro da minha imperfeição eu busco fazer o melhor. Então, eu fiquei refletindo sobre isso. E uma coisa me chamou a atenção, que eu fiquei pensando na minha infância. Eu tenho pensado muito, né? Às vezes eu até me obrigo a fazer pausas, que é saudável. Fazer pausa, porque às vezes a gente mergulha no pensamento, parece que cai naquele buraco negro do espaço e vai entrando. Mas sim, a gente tem medo de ser ruim. Eu ouvia quando eu era criança que eu era uma criança ruim. Por que eu ouvia isso? Porque eu não fazia as coisas que a minha mãe queria que eu fizesse. Eu era uma criança, vamos dizer assim, preguiçosa. Então, eu sempre fui uma pessoa de desenvolver mais aquilo que eu tenho mais interesse. Eu acho que isso é saudável, né? Normal. Então a gente precisa o quê? Se policiar naquilo que não tem interesse. Eu não gosto de serviços domésticos, mas eu faço e me empenho para fazer bem. Porque isso vai gerar uma harmonia na minha casa. Então, eu preciso me empenhar. E aí, quando a gente tem esse problema, né? A gente cresce... E aquela coisa da ética, da moral, e as pessoas, e os nossos pais nos educam, e a gente também tem uma educação religiosa que diz isso, que a gente deve ser melhor, e não, deve ser bom e não ruim, né? Muita coisa associada à malignidade, demônios, né? Satanás, é ruim. Mas, enfim... outra coisa que a gente ouve muito é a questão de você não inferiorizar ninguém, né? Se sentir superior aos outros. Eu ouvia muito isso, você não é melhor do que ninguém. Geralmente, quando alguém quer afrontar, ela diz, né? Você está pensando que é melhor do que eu? Você está pensando que é melhor do que os outros? Né? Então eu ficava com aquela coisa, porque eu sempre fui muito ligada em tudo que falavam. Então eu ficava assim. E isso me levou também a dar muito valor à opinião das outras pessoas sobre mim. Que não é tão importante assim o que o outro pensa de você. Até porque nem sempre o que o outro fala pra você é o que ele tá realmente pensando. Às vezes ele admira uma coisa em você e deprecia. Muito cuidado com isso, precisamos entender. E por valorizar muito essa fala, eu fiquei muito preocupada em não ser melhor do que ninguém, não me achar melhor do que ninguém e não me sentir
superior a ninguém. Então, o que aconteceu comigo? Exagerei e comecei a me sentir inferior. Então, eu achava que tudo que eu fazia era inferior ao que o outro fazia. A minha fala, o meu cabelo, o meu corpo, as coisas que eu fazia, o meu trabalho. Eu dizia, eu dou conta. Olha, isso não é uma coisa boa, não. Eu dou conta do meu trabalho. Eu não só dava conta. Muitas vezes eu fui além do que era necessário porque eu queria fazer uma coisa boa. Fiz diferença na vida dos meus alunos, alguns que eu encontrei agora adultos, falaram isso pra mim, que a maneira como eu os tratava. Então eu não era só, porque eu como professora devo ensinar. Mas como professora também amei, valorizei, estendi a mão, supri algumas necessidades até de roupa, de calçado de alguns alunos. Eu não fazia o mínimo. E quando eu era criança, meu pai falava muito assim, não fez mais do que obrigação. Pai, olha a nota que eu tirei, não fez mais que a sua obrigação, só estuda. Isso são coisas que a gente vai interiorizando de forma errada. O meu pai não estava querendo me inferiorizar, né? Ele estava dizendo do jeito dele, que como eu só estudava, eu devia me empenhar e tirar boas notas. Então, não foi nada assim para me prejudicar, mas foi a forma como eu absorvi. Então, a gente precisa se policiar e descobrir essas experiências negativas para o quê? Mudar. O Augusto Cury, eu falei em outra live, ele fala sobre a necessidade de nós criticarmos o nosso pensamento. Para quê? Para a gente sair do vício. Então, toda vez que eu olho no espelho, hoje mesmo, eu falei, meu cabelo tá horrível. Não, meu cabelo não tá horrível. Meu cabelo tá diferente do que ele estava ontem. Entenderam? Eu estou agora falando assim. Sobre o cabelo, foi uma das coisas que me fez voltar a usar o meu cabelo cacheado. Que, na verdade, eu vou confessar pra vocês, eu nem sabia como era o meu cabelo. Porque desde muito pequena o meu cabelo vem passando por procedimentos químicos. E eu fiz progressiva depois de adulta, muitos anos seguidos. Então eu nem sabia que cabelo era esse. Fui nessa aventura de descobrir. Mas por quê? De me aceitar. Por quê? Eu trabalho numa escola em que eu sou diretora adjunta. E as pessoas olham muito a aparência. Então, assim, eu achava que se eu não me apresentasse bem, cabelo escovado e tal, todo mundo tá fazendo luzes, vamos fazer luzes. A história da Maria vai com as outras. E aí, eu poderia ser diminuída. Só que, realmente, a nossa aparência, ela é um cartão de visita. Mas isso não significa que você tem que ter um padrão na sua roupa, no seu cabelo, no seu corpo, nada disso. A gente precisa ter uma boa aparência, mas boa aparência também é estar bem consigo. E você está cuidado, você está bem, você está afiado. Isso é aparência. E a gente às vezes confunde em achar que a boa aparência é ser magro, ter o cabelo liso, olho claro, pele clara, sei lá. Eu sou assim, eu sou desse jeito, eu sou única. E como a minha amiga tá falando aí, eu sou maravilhosa. Ainda não cheguei no ponto de eu me olhar no espelho e dizer, você é maravilhosa. Mas eu consigo reconhecer coisas boas que eu faço. Coisas que eu fazia antes de todo esse processo da depressão, do transtorno de ansiedade. Qualquer coisa que eu fazia, eu pensava, se eu fiz é porque qualquer um pode fazer. Porque eu não sou tão especial assim. Cansei de repetir essa frase para minha irmã, que às vezes algumas pessoas falavam. E essa semana a psicóloga Vânia Pará, ela tem um perfil aqui, eu sigo ela no meu Instagram. Ela colocou um vídeo sobre... Você se acha uma fraude? Olha só. Engraçado é que eu tinha comentado isso com a minha irmã no ano passado, que eu me sentia uma fraude. E ela falou exatamente isso no vídeo. Eu achava que eu fazia alguma coisa de errado que dava a entender nas outras pessoas que eu era melhor do que eu realmente era. Porque na minha cabeça eu não era nada. Eu era uma pessoa abaixo do comum, entendeu? Não posso nem dizer que eu era uma pessoa comum porque eu me sentia inferior a todo mundo. Então se você olhasse pra mim 2 vezes, eu já começava a me catar pra ver o que estava errado que você estava olhando pra mim. E quando, na verdade, tem pessoas que olham pra gente 2, 3 vezes porque estão achando uma coisa legal, se sentiram atraídos por alguma coisa e olham. Então, eu me senti uma fraude nesse sentido e ela estava falando que isso é um pensamento que pode ser comum nas pessoas que sofrem de depressão e transtornos de ansiedade, que é o sentimento de inferioridade, né? Já ouvi também pessoas falando isso a meu respeito, quem você pensa que é. Eu penso que eu sou Jaldete e que eu
posso fazer o que eu quiser. O que eu não tenho habilidade para fazer, eu posso aprender. Porque eu sou uma ótima aluna. Isso eu sempre falava, eu sou uma ótima aluna. Eu aprendo. Eu só não estava aprendendo com a minha vida e com as experiências ruins que eu estava tendo na minha vida. O que a gente precisa, né? Que eu entendi. Eu tô falando da minha experiência, como eu disse. Não sou profissional. Eu apenas sou alguém que passou pelo problema e, graças a Deus, eu já superei muitas coisas. Estou superando. Tem mais um monte de coisas que eu vou superar até o final de 2021. Então, a gente precisa aceitar as críticas, que são críticas mesmo. Porque tem pessoas que realmente querem nos diminuir. E aí a gente precisa se posicionar e mostrar para as pessoas que querem fazer isso que elas não têm esse direito e que nós não vamos deixar. Eu não vou deixar ninguém me diminuir. Eu não vou deixar ninguém abusar de mim, como eu já deixei. Por quê? Da mesma forma que eu tinha essa facilidade, de me sentir inferior aos outros, existem pessoas que conseguem identificar essas características na gente e se aproveitam dessa característica para o quê? Aumentar a carga sobre nós, cargas emocionais, cargas de trabalho. Então, tem pessoas que são peritas nisso. A gente é que precisa o quê? Se cuidar nos relacionamentos. Estar atento e, se for necessário, se afastar. Porque tem casos que a gente pode trabalhar e anular, mas tem outros que a gente precisa afastar. Então, que Deus conceda a nós essa visão, esse discernimento para saber o que pode continuar, que a gente vai conseguir lidar, né? E outras coisas que a gente precisa afastar de nós, que a gente consiga ter esse discernimento. Uma coisa muito importante, tudo que eu fazia, eu precisava da validação de outra pessoa. Eu escrevia, a outra pessoa tinha que ler e aprovar. Eu me vestia, a outra pessoa tinha que ler, que ver e aprovar. Depois eu comecei a pedir a opinião do meu filho, que agora vai fazer 20 anos, e ele sempre me acompanha, ele é muito meu parceiro. Então eu comecei a pedir a opinião dele. Me vestia, filho, o que você acha? Aí ele falava, mãe, troca esse sapato. E aí assim foi, chegou ao ponto de eu não conseguir comprar uma roupa pra mim sozinha, porque eu precisava da validação de outra pessoa. Então, uma das coisas que eu precisei, estou fazendo ainda esse exercício. Porque o primeiro pensamento é o da mania de anos, né? Vou perguntar a alguém. Não, eu preciso entender que eu tenho, né, o meu jeito de ser, de me vestir, de fazer as coisas. E é o meu jeito, sou eu. É apenas eu me mostrando como eu sou. E aprender a lidar com essas experiências negativas. Quer dizer, ressignificar. Eu gosto da palavra ressignificar. Às vezes eu lembro de algumas coisas que aconteceram. Tem uma situação que eu contei pro meu filho hoje. Eu não vou contar para vocês ainda. Não estou pronta para contar sobre isso. Oi, Cris. Não estou pronta para contar sobre essa experiência. Foi muito traumática, eu era criança. E também eu preciso saber se é uma memória que eu tenho. Eu sei que isso aconteceu. Então, essa história eu vou contar pra vocês depois que eu checar com a minha mãe. E aí posso contar semana que vem. Se realmente foi como eu pensei, como foi a lembrança, ou se tem uma outra situação e ela tem como contar como foi realmente. Então, eu só estava sendo cruel comigo. Agora eu tenho que ser mais carinhosa, mais amiga. A dica final de hoje é entrar num relacionamento amoroso e sério consigo. Então, se chame para sair, curta a sua companhia, se veja. É igual início de namoro. No meu caso, porque eu não estava me vendo como eu realmente era. Então, eu precisei começar a me chamar para estar junto. Vamos dar uma volta? Vamos conversar? Vamos bater um papo? Eu estou encarando dessa forma. Estou num relacionamento sério comigo. Estou me conhecendo para que eu possa... Ai, Cristina. Então é isso aí. Eu tô me paquerando. E quando a gente paquera, né? Quanto tempo que eu não faço isso? Mas eu sei que quando a gente paquera,
A gente fica olhando a pessoa, a gente vê o que ela tem de bom, a gente olha a beleza, sim, a gente olha a beleza se tem, né? E às vezes a gente também se relaciona com a pessoa que não é bonita, que todo mundo não fala, que é isso? O que você viu nessa pessoa? Por quê? Por causa da paquera você descobre quem a pessoa realmente é. E o que ela é, não é isso aqui não, né? Tem um texto que eu amo que fala que a embalagem não é o presente. Você pode ganhar uma coisa valiosíssima dentro de uma embalagem qualquer, de um saco de pão. E você não é uma embalagem, você é o presente, o que está dentro dela. Eu estou me vendo assim, tá? Então é isso, gente. A dica de hoje e a experiência de hoje sobre a minha insegurança. Tem gente que fala pra mim, a Alba falou isso outro dia pra mim, que não parece que eu estou insegura, não parece. Era uma luta pra mim. Me mostrar segura, morrendo de insegurança. Me mostrar corajosa, morrendo de medo. Então, Gente, é uma briga terrível. Hoje eu tô tentando viver um dia de cada vez. eu tô aqui toda suada, estou admitindo que eu estou nervosa, tô tensa, tenho medo, mas também tem outros lados que eu estou explorando e que eu não estou preocupada se vão dizer que eu estou me metendo na área dos outros. Eu sei que eu não estou. Eu sou professora, estou falando de uma experiência que eu vivi. Graças a Deus vivi, né? Eu tive uma crise agora em junho, muito forte, e essa também é um medo, né, que gera insegurança. Eu não estou dirigindo como eu dirigia. Então, com as crises de ansiedade, que eram muito fortes, no meu caso, eu segurei a barra há muito tempo, mas as crises estavam tão frequentes e tão intensas que eu comecei a sentir medo de estar no trânsito e ter uma crise. Porque em um espaço de... Uma vez eu vindo de Bangu, que eu tentei logo no início de 2019 levar meus filhos e meus sobrinhos ao cinema, e eu quase enlouqueci dentro do carro, porque eles estavam comigo e eu estava quase tendo um troço ali, mas eu precisava me manter firme e trazer o carro até a casa da minha mãe para deixá-los lá. Então, assim, foi muito forte. E com a frequência disso, eu fui diminuindo a frequência de dirigir, de sair. Mas eu ressalto que eu não vivi isso a partir da pandemia, né? A pandemia, inclusive, ela me deu um certo conforto. Vou explicar. Porque eu era muito exigida de sair, né? Vai, você precisa sair de casa, você não pode ficar dentro de casa, você tem que sair, você sempre dirigiu. Eu fui muito cobrada nisso. Como é que pode? Parou, porque tem que sair. E quando eu saía, eu quase tinha um troço. Eu me sentia mais segura dentro de casa. Na crise eu me deitava, tomava um remédio e deitava. E aí, com a pandemia, todo mundo falou, fica em casa, fica em casa. Eu falei, opa, tô em casa, né? Fiquei mais confortável nesse sentido, só, tá? Mas enfim, eu amo vocês que estão aqui, minhas amigas, minhas companheiras de live. E quero dar um beijo para vocês, desejar uma semana abençoada. Pensem, esses versículos falam muito sobre essa questão. Gideão, ele estava dentro de um lagar, que é o lugar onde se pisava as uvas para fazer o vinho. O anjo, quando aparece para ele, só que ele estava ali malhando o trigo. O trigo, ele é malhado, ele é espalhado. Naquela época, espalhava-se o trigo para tirar o quê? A palha do trigo, né? Precisava do vento, sacudir. E aí Gideão estava fazendo isso no lugar errado. Por que ele estava fazendo isso? Porque ele estava com medo. O povo que vinha sempre atacava o vilarejo dele, pegava tudo quanto era alimento que eles conseguiam produzir. E aí o anjo aparece para ele e diz que ele é o quê? Um homem valente. Pensa bem. Se fosse eu dizer valente, faltava estar embaixo dessa vasilha aqui, desse lugar, escondido, tirando uma palha de cada vez do trigo para ninguém ver, de tanto medo que eu tô, né? E ele fala, por que que... E Deus chama ele e diz para ele libertar o povo dessa opressão. Ele era o cara que ia impedir esse povo de invadir o povoado dele e roubar toda a provisão que eles tinham. E aí ele fala, eu sou o menor da minha casa e a minha tribo, que era a divisão que tinha dos povos, tipo... O meu povo é o pior dos povos. Então é o menor, é o mais fraco, é o menorzinho. E eu sou o menor da casa do meu pai, né? Eu cansei de fazer isso, quem conhece a minha irmã.
Quando alguém falava alguma coisa de mim, a Ana Cristina também trabalhou com a minha irmã. E eu dizia assim, nada, minha irmã que sabe, minha irmã que me ensinou. E cansei de falar isso. Talvez, não sei, a minha irmã, ela é mais velha que eu e ela tem olhos verdes. Aí alguém falava assim, nossa, você é tão bonita. Eu sempre falava, precisa ver minha irmã como ela é bonita, minha irmã tem olhos verdes. Então eu estava quase falando a mesma coisa que Gideão. Então ele fala isso. Mas o Senhor prova para ele que ele pode fazer sim. Por quê? É a mesma coisa que eu. A minha experiência de achar que eu era inferior, e hoje eu não vou dizer para você, eu não sou superior, né? Eu não sou melhor nem pior. Isso é o que eu digo para mim mesma. Eu sou uma mulher que tem uma força que está dentro de mim, que é a força do Espírito Santo. E essa força tem me sustentado. Quando eu estou fazendo alguma atividade na igreja, ou nesse momento da live, o Senhor me inspirou para falar e disse para mim, é o momento de falar. E eu fiquei com muito medo de expor a minha fragilidade. Mas a gente precisa saber que algumas pessoas estão vivendo dramas e não se curam por causa do medo de expor. Eu tenho uma perna que tem uma cicatriz, a perna inteira. Muitas pessoas não sabem. Eu me queimei quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos. Eu queimei a perna com álcool e ficou uma cicatriz. E para curar essa queimadura, minha irmã sempre fazia assim. Ela limpava, tirava tudo que estava sobre aquela ferida para depois colocar o remédio. Não adianta. Tem feridas que se você não expor, você não tem como curar. Ela fica abafada e ela só piora. E é isso. Então o anjo falou para Gideão, o anjo ele traz a mensagem de Deus. Ele não fala por ele fala por Deus. Homem valente. Juízes 6, 12 e 15. E Provérbios 3, do 21 ao 24. Reflitam nessa palavra, que o Senhor dê novas revelações a vocês, foi essa que Ele deu para mim, e que vocês não se sintam violão usado, como eu me sentia, por isso que eu trouxe essa música, né? Essa música fala, eu estava ali jogado como um violão usado. Para muitas pessoas eu não tinha valor, no caso para mim, né? Mas o carpinteiro me achou, soprou sobre a minha vida empoeirada. É lindo. Então que você seja achado do carpinteiro nessa semana e que você entenda que você é um violão afinado, que produz sons maravilhosos, como eu estou produzindo aqui. Eu creio que eu estou sendo hoje um instrumento afinado. Um beijo. Amo vocês e até a próxima segunda.